Olá, meus amigos, aqui é o Tom do Watchman River. Muito obrigado por estarem comigo. Espero que vocês estejam bem. Hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2026. E este é o dia que o Senhor fez, este mesmo dia. E nós vamos nos alegrar e regozijar nele. Está um dia lindo aqui à beira do rio. E sim, o rio está atrás de mim. O problema é que os pescadores ocupam todas as boas vagas de estacionamento, me fazendo estacionar cada vez mais longe. O rio está lá atrás em algum lugar. O dia está agradável. Recentemente tive uma plateia especial. Pássaros e a gata Misty estavam aqui. E tinha um lindo cardeal que ficava pousando na cerca do outro lado da rua. Sempre que eu levantava a câmera para gravar o cardeal, ele voava embora. Então ele é tímido diante das câmeras. Antes de começarmos, vamos à palavra de Deus. Quero compartilhar algumas escrituras do livro As Promessas de Deus para Todas as Suas Necessidades, que reúne escrituras. Estou na página 178, o que a Bíblia diz sobre fé. Vamos ler algumas dessas, certo? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Vamos para Romanos 10, versículo 17. Logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu adoro isso. Esse é um dos meus versículos favoritos. Vamos para Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Vamos para Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Me dá um amém. Obrigado, esse eu ouvi claramente. Vamos para Romanos 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Segundo aos Coríntios 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Vamos fazer mais um. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a ele. Pois quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Você tem buscado o Senhor? Espero que sim, que você pertença a Jesus. Se não, continue assistindo, pois você pode ter uma nova vida hoje. Vou compartilhar o Evangelho. E é a notícia mais incrível que você poderia ouvir. Mas fique ligado. Então, a maioria de nós está reunida aqui todos os dias enquanto vemos o dia se aproximando. E esse é o dia da nossa breve partida, o arrebatamento da igreja, o harpazo. E eu fico simplesmente impressionado com tudo o que vi convergir nos últimos anos, os sinais, e especialmente neste ano. Meu Deus, ficou uma loucura. E estamos vendo o sistema B ser construído bem diante dos nossos olhos. E eles precisam de você porque, adivinha? Você vai pagar por isso. Isso provavelmente não surpreende, mas você pagará por isso. Eu vi isso e fiquei impressionado, mas nem tanto porque, você sabe, era o CEO da BlackRock, apropriadamente chamado de Larry Fink. E ele admite que os trilhões de dólares usados para construir centros de dados e redes de energia vão vir de pessoas comuns como eu e você. Está vindo de nós. Está vindo de contas de poupança e fundos de pensão, e ele diz que é obrigatório. Obrigado, Larry Fink. Ele afirma que a América precisa de trilhões em IA e que ele terá trilhões à sua disposição. Quem disse isso? Foi o príncipe Charles, não o rei Charles na época. Você se lembra desse momento? Ele está falando sobre, eu acredito que ele está falando sobre o anticristo. Ele terá trilhões à sua disposição. Bem, de qualquer forma, então Larry Fink diz que a América precisa de trilhões em gastos com infraestrutura de IA e que as pessoas serão forçadas a investir nisso. Bem, obrigado, Larry Fink. Muito disso virá de contas de poupança e contas de aposentadoria. Ótimo. Larry deixou claro que ele não acha que os Estados Unidos estão gastando rápido o suficiente. Veja, eles não estão gastando nosso dinheiro rápido o bastante. Na conferência global do Instituto Milken, em 5 de maio, ele afirmou: não acredito que estamos avançando rápido o suficiente. Ele também contestou a ideia de que a IA já está superaquecida, dizendo que não existe uma bolha de IA. É o contrário, fim da citação. Esses prédios e sistemas possibilitam o funcionamento em larga escala da IA
e exigem espaço físico. Eles precisam de chips, eletricidade, refrigeração, fibra óptica, energia de reserva e uma quantidade assustadora de dinheiro que, supostamente, você e eu vamos fornecer. Mas eu não pretendo ficar aqui por tanto tempo. Sabe, eu não vou estar aqui quando o sistema da besta estiver totalmente implementado. Mas estou te dizendo, muitas pessoas estão me dizendo, Tom, você não percebe que já está tudo pronto agora. Está tudo pronto para começar. O anticristo surgirá após o arrebatamento, vai acionar tudo, e eles terão sua moeda única mundial, vão trabalhar no seu governo mundial e na sua aliança de 7 anos, mas podem ficar com isso, pois quero Jesus e estarei com ele junto com muitos de vocês. Glória a Deus. Mal posso esperar. Já pensou como será esse dia? Esse dia chega mais rápido do que muitos pensam. Muitos na igreja ainda estão adormecidos. Eles não percebem que estamos nos últimos dias. Ouça essa. Jamie Dimon apoia o projeto de lei de $1 trilhão para IA, enquanto os bancos lidam com a dívida cancerígena de dados. Isso foi um ato falho, dívida cancerígena de dados, dívida de data center. Jamie Dimon também está apoiando o nível de gastos com infraestrutura de IA em um evento em Nova York com o CEO da Anthropic, Dario Amodei. Jamie disse que o $1 trilhão investido em data centers deve fazer sentido com o tempo por causa do quão poderosa é a tecnologia. Todos tentam nos convencer de como isso é maravilhoso. Eles dizem que isso pode significar a extinção da humanidade e provavelmente tirar seu emprego, mas garantem que você vai adorar. Jamie disse que os gastos não são apenas com prédios de servidores, mas também incluem enormes quantias para chips, cabos e hardware. Ele acha que a tecnologia se paga sozinha, mas quem vai comprar as coisas dele se todos perdermos o emprego? Mas não de forma limpa ou fácil. Ele diz que acredita que a tecnologia pode se pagar sozinha, mas não de modo limpo ou fácil. Para mim, isso significa de um jeito difícil e sujo, só digo isso. Ele disse que a tecnologia costuma se pagar sozinha, mas não de forma linear. Ele afirmou que investidores podem ter dificuldades ao tentar prever vencedores e perdedores com antecedência. Como vejo no fim, fará sentido. Se tentar escolher vencedores e perdedores, terá dificuldades, disse Jamie. Depois ele adicionou o que realmente importa para Wall Street. Então vai haver perdedores nisso. Vai haver vencedores ou pessoas dizendo, eu te disse, e coisas assim. Mas a própria tecnologia é tão poderosa que vale $1 trilhão em investimentos. Investimentos. Bem, eles precisam disso porque o anticristo precisa disso para rastrear as pessoas que ficaram para trás e muitas outras coisas para controlar tudo o que você compra e vende e todas as coisas sobre as quais a Bíblia nos alertou. Você sabe, e nós estamos vivendo nos últimos dias. Esse é o 6º momento, a marca da besta já está pronta. Eles já têm toda a tecnologia para isso. Eles dizem que vão conectar nossos telefones, conectar nossos cérebros aos telefones até 2030. Disseram que você vai ser um só com o seu telefone. Não, obrigado. Eu vou só tomar um copo de água gelada. Mas, sabe, eles estão só dizendo isso pra gente. Eles só falam, e eu adoro, e já disse isso antes, tipo, eu adoro o fato de a gente não ter voz nenhuma nisso. Sabe que essas poucas pessoas podem tomar decisões importantes e dizer que isso é mais poderoso, muito, muito maior do que a Revolução Industrial. Um pequeno grupo decide como tudo será, de forma obrigatória, sem opção. Parece um obrigado irônico por isso. Enfim, então é isso, sabe? Me digam o que vocês acham sobre isso. Mas só lembrem que eles precisam de vocês. Eles precisam de vocês e do seu dinheiro para conseguir implementar esse sistema da besta. Bom, sabe, eu tenho um compromisso com Jesus e olha, está chegando muito em breve. Certo, vamos falar sobre o que está acontecendo, coisas que estão acontecendo relacionadas ao Oriente Médio e ao Irã. E então, eles disseram ontem à noite que Trump fará uma reunião de gabinete amanhã, de forma incomum em Camp David e não na Casa Branca. Pouco depois, Trump transfere a reunião de gabinete de Camp David para a Casa Branca, enquanto aumentam as conversas sobre o Irã. Ele disse na terça-feira que havia planejado uma reunião de gabinete em Camp David, mas que ela seria realizada na Casa Branca devido à previsão de mau tempo. Com base nas possíveis condições de mau tempo amanhã, teremos nossa reunião de gabinete na Casa Branca e vamos adiar a viagem do gabinete para Camp David. Fim da citação do presidente Trump do Truth Social.
Todos os membros do gabinete devem ir à reunião, noticiada primeiro pelo New York Post, incluindo a diretora de inteligência nacional que está de saída, Tulsi Gabbard. A reunião ocorre enquanto o governo avalia os próximos passos nas negociações arriscadas com o Irã após ataques defensivos dos Estados Unidos perto do Estreito de Hormuz e em meio a tensões, apesar dos esforços por cessar fogo. Trump sugeriu recentemente que as partes estão perto de um avanço, mas autoridades iranianas contestaram publicamente que um acordo esteja próximo. O Irã segue afirmando que não há acordo. Não há acordo porque cada linha vermelha que o governo Trump tem é contra o que o Irã, a linha vermelha do Irã, a linha deles, as linhas deles estão realmente se misturando ali. Sabe, eles têm linhas vermelhas opostas. O primeiro-ministro Netanyahu saiu no meio da reunião de gabinete ontem à noite para conversar de surpresa com o presidente Trump. Eles têm se falado por telefone todo dia ultimamente. Eles estão tentando descobrir o que fazer com o Irã. Sabe, é algo tão espiritual porque eles realmente, tudo o que eles procuram, eles não vão encontrar. Eles não vão conseguir fechar esse acordo de paz permanente com o Irã agora. A aliança de 7 anos após o arrebatamento parecerá perfeita, mas sabemos onde isso levará. Conta do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos no X afirmou que o Irã promete vingança. Acabei de ouvir isso. Adicione um pequeno efeito sonoro aí, uma música dramática, mas o Irã promete vingança. O Irã ameaça retaliar após ataques dos Estados Unidos a locais de lançamento de mísseis iranianos e barcos de ataque rápido. Declara que as bases dos Estados Unidos na região agora são alvos. E isso foi do Insider Paper. O judiciário do Irã suspendeu um órgão presidencial que havia ordenado a restauração do acesso à internet após meses de quase total apagão. Então, houve muitos rumores dizendo que eles estavam religando a internet. E esses rumores ainda existem, mas também dizem que ainda não foi restabelecida. Eu fico pensando, o que será que eles não querem que vaze daquele país? Talvez precisemos usar nossa música dramática novamente. O Beginning of Sorrows News compartilhou isso. Este é o Ayatollah Mojtaba, as declarações mais recentes dele. Certo. Abre aspas. O que é certo a esse respeito é que não dá para voltar no tempo, e as nações e terras da região não servirão mais como escudos para as bases dos Estados Unidos. Próxima citação, os Estados Unidos não terão mais um refúgio seguro para suas ações malignas, nem para estabelecer bases militares na Ásia Ocidental. E aqui está outra. O regime sionista abalado e o tumor cancerígeno de Israel estão se aproximando dos estágios finais de sua existência miserável. É só um humor bobo, gosto daquela trilha sonora e uso às vezes. Alguém fez isso para mim. Eu adoro. Além disso, o Beginning of Sorrows News e o Telegram compartilharam uma declaração do Ministério das Relações Exteriores sobre a clara violação do cessar-fogo pelos Estados Unidos. Então, essa é uma declaração do Irã. Aqui vamos nós. O exército terrorista dos Estados Unidos continua com suas ações ilegais e injustificadas desde que o cessar-fogo foi declarado em 10 de abril. Especialmente os inúmeros casos de pirataria marítima contra navios comerciais iranianos nas últimas 48 horas cometeram graves violações do cessar-fogo na região de Hormozgan. A realização desses atos agressivos, simultaneamente ao processo diplomático em andamento mediado pelo Paquistão, mais uma vez revelou a imprudência e a falta de compromisso do governo dos Estados Unidos com a nação iraniana, o povo da região e a comunidade internacional. E mostrou que a principal postura da nação iraniana em todas as 3 áreas, nas ruas e na diplomacia, baseada em profunda desconfiança em relação ao regime dos Estados Unidos, é fundamentada na lógica e em uma compreensão profunda de sua natureza e de suas ações vingativas e criminosas contra o povo iraniano. Bem, você saberia algo sobre ações criminosas contra o povo iraniano, já que matou pelo menos 30 mil deles. Alguns dizem que até 80 mil deles enquanto protestavam há alguns meses. Lembra disso, Irã? Lembra? Bem, eu não estou tenso. Estou bem porque Jesus está no controle e ele não se abala com nenhuma dessas besteiras. O início das dores também compartilhou isso.
Era uma mensagem do CENTCOM, porque ontem todo mundo estava dizendo que o Project Freedom havia sido retomado, onde os Estados Unidos estavam guiando navios pelo Estreito de Hormuz. E o CENTCOM disse que as reportagens recentes da mídia afirmam que a Marinha dos Estados Unidos retomou a escolta ou assistência a navios comerciais durante as travessias pelo Estreito de Hormuz, e isso é falso. O Project Freedom não foi retomado, e as forças dos Estados Unidos atualmente não estão escoltando navios comerciais pelo Estreito de Hormuz. Então isso era notícia falsa. E então tem isso aqui. O Irã diz que só vai assinar o acordo de paz se os Estados Unidos liberarem seus 24 bilhões de dólares em ativos congelados. Bem, você já foi informado muitas vezes que nós não vamos liberar, supostamente não vamos liberar os ativos congelados até que vocês abram o Estreito de Hormuz, concordem que não haverá armas nucleares e entreguem o urânio enriquecido. Então, eu diria que estamos em um impasse. O Irã acusa os Estados Unidos de violar o cessar-fogo e atacar navios comerciais. Depois passamos para o Hezbollah no Líbano. Amir Sarfati disse que o cessar-fogo está desmoronando. Os soldados das FDI começaram a atacar alvos além da linha amarela no Líbano. Isso foi ontem à tarde, horário do Oriente Médio. Ele disse que há ataques constantes contra alvos do Hezbollah no Líbano. Está ficando intenso. Ele afirmou que as FDI iniciaram uma invasão terrestre além de sua zona de amortecimento autodeclarada, a linha amarela, no sul do Líbano. Os alvos avançados são os locais de lançamento de drones de fibra óptica do Hezbollah, que têm matado e ferido soldados israelenses dentro da zona. Esses são os drones que mencionamos ontem, que eles ainda não conseguem detectar. Eles não têm a tecnologia para detectá-los agora, e o Hezbollah está se aproveitando disso. Na verdade, eu vi um vídeo em que esses drones estavam perseguindo esses soldados na esquina de uma rua. Isso é um grande problema, mas Israel está usando suas mentes mais brilhantes para achar rapidamente algo que pare esses drones, pois isso é sério agora. Hoje o Israel compartilhou isso no Telegram. O primeiro-ministro Netanyahu anunciou na noite de terça-feira que ordenou às forças de defesa de Israel expandir as operações terrestres contra os terroristas do Hezbollah, apoiados pelo Irã, no Líbano. Citação: as FDI estão operando com grandes forças em terra e tomando posições estratégicas. Estamos fortificando a zona de segurança para proteger as comunidades do norte. Fim da citação. Pronto. O que mais? Vocês estão bem? Pause o vídeo. Talvez pause o vídeo e pegue um lanche pra gente. Hoje à noite minha esposa fará coxas de frango no jantar. Quando jovem, eu preferia peito de frango, mas com o tempo passei a preferir as coxas. Elas simplesmente têm muito mais sabor, mas ela vai colocar elas na grelha. Minha esposa manda bem na grelha. Não é gorila, é grelhadora. Grelhadora. Não quero confusão, ela é uma boa gorila. Eu sou o gorila da família, você sabe. Enfim, isso é do Israel Today no Telegram. O Ministério das Relações Exteriores de Israel acusou o presidente turco Erdogan e seu governo de esmagarem a democracia turca em plena luz do dia, citando relatos de ações policiais contra figuras da oposição. O ministério compartilhou um vídeo da Reuters mostrando a tropa de choque turca entrando à força em locais ligados à liderança da oposição, incluindo escritórios do principal partido de oposição, o Partido Republicano do Povo, ou CHP. Isso parece algo que ele faria? Erdogan faria isso? Claro que ele faria isso. Você está brincando comigo? Claro que faria. Israel Today compartilhou este conteúdo não sem educação. Jordânia e Israel estão oficialmente em paz há 32 anos, e ainda assim, os livros didáticos jordanianos continuam ensinando as crianças no reino Hashemita a ver os israelenses como inimigos. Os mapas escolares apagam Israel e o substituem completamente pela Palestina, e os judeus, como povo, são descritos como traiçoeiros. Como o mundo reagiria se escolas israelenses tratassem palestinos, Egito ou Jordânia do mesmo modo? Consegue imaginar? Você consegue imaginar se os israelenses estivessem ensinando esse tipo de mentira para seus filhos? Você consegue imaginar? O mundo enlouqueceria. Mas diga comigo. É uma questão espiritual e entendemos isso. O ódio contra Israel e os judeus é uma questão espiritual.
Isso já foi profetizado e estamos nos últimos dias, então esperamos que aumente, certo? É só olhar em volta da Europa. Eu não consigo imaginar ser judeu e permanecer na Europa agora. Eu estaria voltando para Israel, sinceramente, ou indo para Israel porque está perigoso. Sabe, eles estão incendiando sinagogas e isso é terrível. A segunda patrulha de combate chinesa sobrevoa Taiwan em poucos dias após a cúpula entre Xi e Trump, que aconteceu após a cúpula deste mês entre Trump e Xi em Pequim. Enquanto um grande carregamento de armas aprovado pelos Estados Unidos, antes pausado, está prestes a ser enviado para Taipei. A China volta a intensificar patrulhas militares próximas à ilha autogovernada de Taiwan. Vamos observar isso. Guerras e rumores de guerras, como Jesus disse que ocorreria nos últimos dias. Ouça isso. Isso é do Insider Paper. NASA revelou um plano para construir uma base lunar permanente do tamanho de uma cidade, como parte de um esforço histórico para manter humanos vivendo na superfície lunar em tempo integral até 2032. Então eles estão dizendo que daqui a 6 anos as pessoas vão estar vivendo na Lua. Agora, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Acho que eles vão estar fugindo do anticristo ou, sabe, aproveitando a marca da besta. O que mais? A IA está aprendendo a pilotar aviões. O que poderia dar errado? Esse nem é meu segmento do mundo dos palhaços. A IA está saindo do... Então vou usar o efeito sonoro do mundo dos palhaços, que é mais adequado que meu próprio segmento. A IA está passando do terminal do aeroporto para o cockpit, com empresas de aviação explorando sistemas que podem automatizar tarefas dos pilotos agora e, no futuro, permitir voos totalmente autônomos. Aparentemente, a IA poderia tornar o voo mais seguro, mais eficiente e menos dependente de equipes humanas sobrecarregadas, a menos, é claro, que ela apresentasse alguma falha. Mas a gente não fala sobre isso. Mas erros de automação em sistemas críticos de segurança têm um custo devastador. O que poderia dar errado, então? Eu te digo, é o mundo dos palhaços. É o mundo dos palhaços. E já vamos voltar ao mundo dos palhaços em um instante. Mas nos últimos 24 horas tivemos terremotos. 48 acima de 4.0 e 21 acima de 5.0. Eles aumentaram um pouco nas últimas 24 horas, agora vamos ao oficial mundo dos palhaços. Não é um mundo dos palhaços engraçado, por isso não usarei meu efeito sonoro. É um mundo dos palhaços preocupante ou triste. Metade dos cristãos dos Estados Unidos confiam nos conselhos espirituais da IA e as igrejas não estão preparadas. Prontos? Seu vizinho pergunta a Siri sobre salvação em vez de ligar para o pastor? Isso não é mais uma hipótese. Isso é o que acontece aos domingos. É domingo de manhã na América. Quase metade dos cristãos praticantes nos Estados Unidos agora confia na IA para guiar seu crescimento espiritual, criando a mudança mais profunda na autoridade religiosa desde que a imprensa deu a cada um sua própria Bíblia. Pesquisas recentes revelam que cristãos praticantes nos Estados Unidos demonstram tanto uma confiança notável quanto uma profunda ansiedade sobre o papel da IA na fé. Entre os fiéis mais jovens, a confiança é ainda maior, com cristãos da geração Z e millennials mais propensos a colocar a sabedoria da IA no mesmo nível do aconselhamento pastoral. Essas comunidades, porém, demonstram grande preocupação. A maioria teme que a IA interprete mal as escrituras e prejudique a fé religiosa, mas você sabe, eles vão chegar a um ponto, eles vão deixar a IA tratar disso com fidelidade até certo ponto, e quando todos dependerem dela, então ela vai começar a distorcer tudo. É assim que Satanás age. A maioria teme que a IA interprete mal as escrituras, corroa a fé religiosa e ameace substituir Deus e líderes espirituais. Você pede ao ChatGPT para explicar Romanos, mas teme que ele te desvie do caminho, o paradoxo máximo da adoção tecnológica. A distância entre os fiéis e o púlpito aumenta a cada domingo que passa. O distanciamento entre os leigos e o clero revela uma crise de autoridade prestes a explodir nas reuniões de diretoria das igrejas em todo o país. Cristãos praticantes cada vez mais aceitam a assistência espiritual da IA, mas pastores seguem céticos, duvidando que ela ajude no crescimento espiritual. Vivemos realmente um mundo de cabeça para baixo. Se isso não te mostra o quão perto estamos, você sabe, estamos muito perto de ir para casa. Isso é simplesmente triste, sabe? É só triste, mas sabe de uma coisa?
Quando você vê tantos pastores caindo como dominós nesses últimos dias, dá para entender como os jovens podem ficar um pouco cínicos em relação a tudo isso, sabe? Mas, sabe, recorra à palavra de Deus. Tudo certo. Vamos ler alguns comentários de hoje? Bem, quanto tempo nós temos? Estamos ficando sem tempo aqui. Sherry, se as pessoas querem um rosto de IA, ontem eu falei sobre pessoas que estão indo a cirurgiões plásticos com a foto de IA delas e dizendo: faça cirurgia plástica em mim, me faça parecer assim, e elas estão dando a foto de IA. Então é disso que a Sherry está falando. Se as pessoas querem um rosto de IA, não acho que elas terão qualquer escrúpulo em aceitar a marca da besta. Você está absolutamente certo nisso. Sabe, eles vão fazer fila por isso. Nem todo mundo, graças a Deus, mas Shanna Marie, graças a Deus. Meu marido sofreu um acidente de quadriciclo ontem. Nada quebrou, sem lesões na cabeça, só músculos distendidos e hematomas. Louvado seja Jesus. Obrigado pelas orações, família Watching River. Amo vocês. Felizmente, ele não quebrou nada. E talvez você precise levar alguns lanches para ele. Coitado, ele vai sentir, sabe? Sempre é o segundo dia também. Quando passa por isso, dói no primeiro dia, mas os dias seguintes são ainda piores. Vamos orar pelo seu marido. Jaqueline, graças a Deus temos um Salvador que não está confuso, nem atrasado, nem perturbado. E eu digo um amém de coração, irmã. Gordon, Deus pessoalmente desenhou e moldou seu rosto e todo o seu ser antes que o mundo fosse formado. E ele conhece todos os fios de cabelo da sua cabeça, até os que já caíram. Se Deus fez seu rosto, quem somos nós para dizer que não é perfeito? Amém, irmão. Você está certo. Joe, tudo o que posso dizer é que nada vai me deixar mais feliz do que o sentimento de sermos arrebatados em um nanosegundo e Jesus estar lá para dizer: bem-vindo ao lar. Minha nossa irmã, este é Joe, JTO. É uma irmã, Joe. Concordo totalmente. Você consegue imaginar o momento, esse nanosegundo em que seremos arrebatados? Bem, vai ser um grande dia. Você conhece Jesus? Você vai quando o arrebatamento acontecer? E eu sempre tenho que dizer isso. Você não tem garantia nem do seu próximo fôlego hoje. E se o arrebatamento fosse hoje, você tem certeza que iria? Eu posso te dar essa certeza porque não vou te pedir para fazer truques. Ou vou te dizer que Jesus veio aqui para que você pudesse ter a certeza da sua salvação. Ele veio aqui há 2000 anos e veio aqui como o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Jesus veio aqui para morrer naquela cruz para que ele pudesse derramar aquele sangue e pagar pelos nossos pecados com o seu sangue. Ele levou os nossos pecados sobre si quando estava naquela cruz e, em troca, ele nos dá a sua justiça. Como isso funciona, Tom? Não tente entender. É tão amoroso. Acho que não conseguimos compreender isso deste lado do céu, mas foi o que aconteceu. Jesus veio aqui em uma missão de resgate há 2000 anos e nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Ele viveu uma vida totalmente perfeita. Seu desempenho foi perfeito. Por quê? Porque ele é totalmente Deus e totalmente homem no mesmo corpo. Ele veio nos resgatar do problema do pecado. Nós sabemos sobre as curas dele, sobre o amor dele, sobre os ensinamentos e os milagres dele. Mas ele veio aqui para morrer naquela cruz porque ele te ama tanto. E não há como você chegar ao céu sem Jesus. Você precisava que Jesus viesse aqui e pagasse pelos seus pecados com o sangue dele. E foi isso que ele fez porque ele te ama. Ele quer passar a eternidade com você. O que você vai fazer com isso? Se você não pertence a Jesus, o que fará? Isso lhe parece verdade? Jesus deseja passar a eternidade com você e já pagou o preço. E a parte mais difícil de ser salvo, eu sempre digo que a parte mais difícil é se humilhar para perceber que você precisa de um Salvador. Mas quando você chega a esse ponto, você diz para Jesus: Jesus, eu admito que sou um pecador, eu já pensei coisas muito ruins e já fiz coisas das quais eu me envergonho. Eu tenho vergonha disso. Mas agora eu percebo que o Senhor veio aqui para me resgatar desse problema do pecado. Que o Senhor derramou seu sangue e quando eu tenho fé nesse sangue, ele tem tanto poder, ele pode tirar todo o meu pecado e afastá-lo de mim, tão longe quanto o Oriente do Ocidente. Vai me lavar, deixando-me branco como a neve. E Jesus, eu creio na tua obra consumada na cruz. O Senhor foi pregado naquela cruz, derramou aquele sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou. E eu preciso de um Salvador, e o Senhor é o único e verdadeiro Salvador do mundo.
Então, estou me voltando para o Senhor agora. O Senhor é meu Rei e meu Deus. Estou dando meia volta, mudando de coração e de mente. O Senhor agora é meu Rei e meu Deus. E nesse momento de fé no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz, nesse momento você é salvo. Você está pronto para o arrebatamento? Você nascerá de novo porque nesse momento de fé, Deus colocará o Espírito Santo em você. Você consegue imaginar? Consegue imaginar o que ele fez por nós? Porque ele te ama tanto, Deus não quer que ninguém pereça ou vá para o inferno. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, que significa aquela mudança de 180 graus no coração, mudança de pensamento. Não crer no Filho unigênito e então passar a crer no Filho unigênito, Jesus, Yeshua HaMashiach, o Messias. Ele veio nos dar a vida. Você percebe isso? Ele veio aqui para nos resgatar porque ele quer, tente entender isso. Ele quer passar para sempre conosco no paraíso e nos encher de coisas boas. É impossível imaginar o que ele quer nos dar para sempre. Merecemos isso? Não. Não, nós não merecemos. Mas essa é a graça de Deus, um favor imerecido, um presente imerecido, não conquistado. Você não pode merecer o céu por mérito próprio. Jesus pagou tudo. E nós damos a ele toda a glória, honra e louvor para todo o sempre. Se pudéssemos merecer isso, Jesus diria, então faça por merecer. Mas ele sabe que não conseguimos. Todo o Antigo Testamento é um conjunto de leis mostrando que não conseguimos e que precisamos de um Salvador. Tudo apontava para Jesus, todo o Antigo Testamento. Bem, ele veio e essa é a boa notícia. Ele pagou por nossos pecados com seu sangue, subiu ao céu e está à direita de Deus. E ele quer você. Ele te quer. O que vai fazer com isso? Sabe, se isso soa como verdade, você corre agora mesmo e fala com Jesus. Diga a ele que crê nesse sangue expiatório. Admita ser um pecador que precisa desse pagamento em sangue e da obra consumada na cruz e seja salvo hoje. Hoje é o dia da salvação. Não adie isso, porque se você adiar, pode acabar enfrentando Jesus no dia do julgamento. Consegue imaginar diante de Deus, sem dúvidas, ele olhar para você e dizer: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Você consegue imaginar ouvir essas palavras do autor da vida? É assustador, não desejo isso a ninguém. Ninguém. Você não precisa ouvir essas palavras porque um alto preço foi pago. Tudo bem. Isso é o que eu trouxe para você hoje. Eu orei por você no meu tempo de oração pela manhã. Eu orei por cada pessoa que assistiria a este vídeo. Então isso inclui você. Quer você goste ou não, inclui você nas minhas orações. Se não formos arrebatados hoje, que seria um ótimo dia para isso, não depende de mim. Isso depende do Deus Altíssimo. Mas se não acontecer, se Deus quiser, estarei de volta amanhã. Amo vocês.